Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, a nossa revista que trata exclusivamente dos assuntos e dos desafios da nossa educação. Nesta edição, vamos fazer uma homenagem ao Dia do Professor, não é mesmo, Clarice? Isso mesmo! Você vai conhecer pessoas que se dedicaram toda a vida à educação escolar sem perderem a paixão. O magistério está cheio de profissionais que vivem da utopia de mudar o mundo. Eu tenho alunos hoje que voltaram a estudar porque eu incentivei a estudar. O ensino de religião na escola pública no Brasil pode mudar depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu permitir o ensino confessional, ou seja, um ensino religioso vinculado às diversas religiões. É verdade, Ernesto. Agora, a decisão de adotar ou não o ensino religioso confessional cabe aos sistemas estaduais e municipais de educação. Vamos entender melhor com a reportagem. Nós somos um povo religioso. O Brasil é um povo religioso. A primeira coisa que se fez nesse país aqui foi uma missa, né? Os primeiros professores foram padres. A nossa formação com os indígenas, que têm a sua religiosidade, que tinham a sua fala religiosa, que são místicos, se mistura com os europeus católicos e com os negros africanos. O ensino religioso nas escolas brasileiras se iniciou quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. O Estado brasileiro é laico desde 1891, quando a primeira Constituição da República estabeleceu a independência da administração pública com relação a qualquer instituição religiosa ou credo. Por ser um Estado laico, o governo brasileiro não adota e reconhece nenhuma religião como oficial. Tanto que, em 1891, o ensino religioso foi retirado das grades curriculares brasileiras e só retornou em 1930, mediante decreto de Getúlio Vargas. Desde 1891, com a nossa primeira Constituição Republicana, nós temos laicidade, mas isso não impediu, enfim, diversas medidas, incluindo o ensino religioso confessional, estarem previstas no texto constitucional. Então a gente acaba moldando uma certa laicidade. Laicidade é um termo vago e abstrato e indeterminado que acaba permitindo certas configurações em estados nacionais que são distintos um do outro. Os grupos minoritários, o Estado é extremamente laico. Nos grupos majoritários religiosamente, não. Né? O Estado sempre tem uma relação mais benevolente com esses grupos. O Estado laico, ele não é um Estado que promove o ateísmo, mas o Estado que promove a igualdade, no caso religiosa. Você não permite a laicidade no Estado se antes você não tiver uma democracia. Então, o Estado laico, ele está ligado obrigatoriamente a todos os tipos de liberdade. A Constituição, ela prevê o ensino religioso, ela não estabelece uma modalidade. O ensino religioso ele é facultativo nas escolas públicas, mas não informa se é confessional ou interconfessional ou qual a modalidade do ensino religioso. Isso chegou a ser debatido na Constituinte, mas não foi decidido, o que acaba deixando para a legislação. De acordo com o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de dezembro de 1996, o ensino religioso é facultativo para as escolas públicas de ensino fundamental. Pela lei, fica assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil e ficam vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino estadual e municipal é que definirão os conteúdos e as normas para a habilitação dos professores. Se o Brasil tem como maior religião o catolicismo e como segunda maior religião o protestantismo ou a igreja evangélica, restando as outras religiões, uma parte pequena da população, e ao ateísmo, uma parte muito menor, a gente está dizendo qual é a escola que vai ser valorizada, qual a religião vai ser valorizada. Vai ser necessário realmente uma fiscalização maior naquilo que está acontecendo na prática. É uma realidade muito complexa porque não tem professor para todas as religiões. A escola pública não tem que possibilitar ensino religioso. Ele pode ensinar o ensino das histórias e das culturas religiosas, aí sim, ou da filosofia, né? Todas. Acredito que o ensino religioso é a área de conhecimento. Então nós trabalhamos outras religiões como área de conhecimento, como cultura. Vivemos num país globalizado e acho que o estudante ele deve também entender e compreender a cultura de outras pessoas que passa pela arte, pela música e pela sua religião. Nós temos um sincretismo nesse país. Esse país ele é português, ele é índio, ele é negro.
E falar de Deus sem observar essas culturas e essas pessoas, eu não sei que Deus é esse. Que, a meu ver, o que seria ideal seria que essa questão da educação religiosa ficasse dentro do fórum de cada confessionalidade. Mas o debate, uma vez que ele é colocado publicamente, nós precisamos estar muito atentos a não levantarmos uma bandeira de um segmento. Eu sou pastor batista e está ali a minha confessionalidade sendo exaltada. Será que nós temos resposta, por exemplo, para uma reflexão sobre o Islã, sobre o judaísmo, sobre as culturas de matriz africanas? Ou vamos ser apenas porque somos a maioria católicos e evangélicos no Brasil, que nós vamos dar uma ênfase sobre isso? Então, é a grande questão. E sabe de uma coisa, Clarissa? Das 27 secretarias de educação, 26 optaram em manter o ensino religioso não confessional nas escolas públicas. Apenas o estado do Piauí decidiu que caberá a cada uma das escolas definir a modalidade a ser ensinada. E as redes municipais, que concentram 15 milhões e meio de estudantes, respondeu por meio da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que o entendimento é respeitar o que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e vedar o ensino confessional. Importante também deixar claro que os estudantes, Clarissa, ainda poderão decidir ou não se querem frequentar as aulas de religião, porque a disciplina, ela continua sendo facultativa. E por falar em ensino religioso, nós vamos conhecer agora uma professora que já deu aula de religião e, ao completar 50 anos de magistério, se mantém encantada com a profissão. Veja então a história da professora Ângela Maria. Ângela Maria Mendes é a professora que está há mais tempo em atividade no estado do Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Minha primeira professora de História aqui em Raul Vidal. Então, assim, ela sempre naquela humildade, seriedade e, assim, dando autoestima ao aluno. Sempre sorridente, mas rigorosa em sala de aula, ela tem dedicado os últimos 50 anos ao magistério. Gente, eu gosto de dar aula, eu adoro trabalhar. Eu não sei fazer outra coisa na minha vida. O aluno, para mim, me acende uma luz. Para mim, ele é uma pessoa que precisa do meu apoio para seguir uma vida em frente. E eu tenho que estar presente. A paixão pela profissão, Ângela aprendeu em casa com a mãe, que também era professora e diretora de colégio. Eu fui criada dentro de escola, eu nasci dentro de escola. No final do ano era assim, todas as escolas da Redondeza iam para um colégio só e ficavam assim, dia e noite corrigindo aqueles catatais de prova. E uma coisa que me marcou muito, eu devia ter o quê? Uns 5, 6 anos nessa época, numa dessas provas, né, dessas correções de prova, a minha mãe estava com as outras professoras da região, e eu me lembro de subindo as escadas do Santos Dia, levando café para elas nas salas. Isso me marcou muito, porque eu, com idade de 6 anos, né, dar apoio a quem estava trabalhando em prol de uma educação. Formada em História e Teologia, ela deu aulas no ensino fundamental. Hoje se dedica às turmas do ensino médio e do EJA, Educação de Jovens e Adultos, no Colégio Estadual Raul Vidal, em Niterói, na região metropolitana. Esse jovem que está aí, ele precisa de um amparo. E ele só vai encontrar esse amparo na escola. Para a Ângela, ensinar e aprender com os alunos são motivos para continuar em sala de aula. Ele te ensina a você ser mais humano. Ele faz você pesquisar, ele faz você estudar, faz você voltar a ser aluno. O modo como a professora Ângela é tratada aqui na escola, com muito amor, com muito carinho pelos alunos, né? Então esse é o exemplo que eu sempre pego dela, né? 2 palavras que eu posso definir a Ângela são dedicação e força. Sobre os desafios da profissão, a professora responde sem vacilar. Eu sempre me preocupei com eles. Eu tenho alunos hoje que voltaram a estudar porque eu incentivei a estudar. Porque eu acho que é isso que te faz viver. É isso que te revigora, é isso que te dá a força para você ainda sobreviver nesse caos todo dessa sociedade que está aí. E ela é uma professora que é muito respeitada pelos alunos, faz um trabalho, né, de valorização do aluno sempre. E os alunos não a veem dessa forma, né, como uma professora mais antiga. Eu gosto de estar assim, um aluno,
brincando. Você tem que se adaptar ao que está vindo por aí. E não é nada, são 50 anos de magistério e 70 de idade. Eu falei que o Estado vai me aguentar mais 5 anos, porque só na expulsória com 75. A motivação nossa nunca pode estar no problema, talvez numa possível solução. Pensar nas possibilidades que a educação pode favorecer para essas crianças. Os avanços na educação, a gente não vê isso refletido na sociedade, nas escolas públicas. Né? Um médico do século XIX, se entrar num centro cirúrgico, ele não sabe o que fazer hoje em dia. Mas um professor do século XIX ainda pode entrar numa sala de aula e dar a sua aula. Né? E isso precisa mudar. E voltamos agora com a Rede Escola nessa edição especial em homenagem ao professor. Vamos abrir agora um espaço para falar de livro. De livro didático, Ernesto. O Ministério da Educação anunciou há pouco algumas mudanças no programa dos livros que são adotados pelas redes das escolas públicas. Eu fui lá verificar e trouxe essa reportagem que a gente vai assistir agora. O Programa Nacional do Livro Didático passou por algumas mudanças e traz novidades já no edital deste ano. Uma delas é que professores de educação infantil e de educação física vão passar a receber livros didáticos para elaborarem suas aulas. Algo inédito e que, na opinião desta professora, junto aos seus alunos de 4 e 5 anos, a notícia ressalta um novo olhar sobre a educação. É válido isso porque a gente recebe um respaldo maior, porque a gente fica às vezes louca atrás de coisas diferentes, procurando jogos, procurando vídeos, né? Então acho que enriquece o nosso trabalho em sala de aula. Outra novidade é que os livros didáticos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental passarão a ser consumíveis. Ou seja, crianças de 6 a 10 anos não precisarão devolver os livros ao final do ano letivo. Elas vão poder rasurar, tomar notas e levar os livros para casa. O rinoceronte pensou o quê? A professora Priscila, que trabalha na etapa da alfabetização, reforça a importância da apropriação do livro por parte do aluno. Eu achei super interessante a proposta de trazer o livro consumível até para eles levarem esse livro para o resto da vida deles, né? O ciclo do livro reutilizável passará a durar 4 e não mais 3 anos. Segundo a coordenadora do Programa Nacional do Livro Didático do Ministério da Educação, Carla Monteiro, a economia gerada pelo aumento deste ciclo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, entidade responsável pela entrega dos livros, será reutilizada no próprio programa. Com a verba redirecionada, é possível gerar as mudanças. É super importante que os professores incentivem esse cuidado com o livro, porque quando o livro ele vai ser passado pela próxima estudante, então, e agora vai ter que durar um pouquinho mais. O Programa Nacional do Livro Didático fornece livros impressos, dicionários e acervos literários a escolas públicas da educação básica de todo o Brasil. Mas o novo edital aberto em 2017, que seleciona os materiais para 2019, prevê também mídias digitais, livros com softwares e jogos educacionais que os professores vão poder acessar também pelo celular. Ele vai para uma plataforma digital do MEC e fica acessível para todos os professores do Brasil, inclusive não só professores da rede pública. O mundo está digitalizado, né? Então, a gente economiza com a questão da natureza e facilita o professor ter acesso àquilo, estar em casa, até para planejamento, né? Você não precisa estar carregando. Eu, por exemplo, carrego milhões de livros. Se estivesse digitalizado, facilitaria muito minha vida. Atenção, professores! O Ministério da Educação oferece curso de formação continuada de professores para a melhoria da aprendizagem na leitura, escrita e matemática nas séries iniciais do ensino fundamental. O programa é realizado pelo MEC em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de Formação Continuada e conta com a adesão dos estados e municípios. O curso tem amplo material impresso e em vídeo e contará com atividades presenciais e à distância, que serão acompanhadas por professores e orientadores. A duração do curso é de 120 horas. Para mais informações, ligue de qualquer parte do Brasil para a Secretaria de Educação Básica do MEC. Telefone 0800 6161 ou, se preferir, pelo e-mail proletramento@mec.gov.br. Eu quero parabenizar todos os professores do Brasil pelo Dia do Professor, 15 de outubro. Essa data é muito importante para a gente aqui no MEC
e para toda a educação brasileira, até porque os professores são a peça-chave para que a gente possa avançar na questão da qualidade da educação e fazer com que as nossas crianças e jovens possam ter cada vez mais uma educação pública de qualidade. O desafio é grande, evidentemente que o Ministério da Educação, em parceria com estados e municípios, tem uma grande missão, que é justamente a questão da formação inicial e a formação continuada, por intermédio de programas importantes como o PIBID, PAFOR, dentre outros, e a gente quer cada vez mais incrementar esse tipo de política, fazendo com que haja de fato uma integração e uma valorização dos aspectos relativos, não só à boa formação em termos de conhecimento, mas também de didática. Um professor bem valorizado, um professor respeitado é o caminho para que a gente possa também contribuir para os avanços que a educação pública no Brasil necessita. A seguir, mais homenagens ao Dia do Professor. E a gente volta às homenagens ao professor, agora destacando o professor Getúlio Benevides. Para ele, é por meio da educação que crianças de baixa renda podem conquistar os seus sonhos e ter um futuro melhor. Além das aulas de inglês, o professor Getúlio oferece aos alunos apoio para que consigam mais oportunidades. Aos 71 anos de idade e 48 de carreira, Getúlio Benevides mantém a mesma rotina. Acorda cedo para fazer o que mais gosta, dar aulas de inglês. Mommy is my best friend. He's my best friend. Somos nós, os professores, que olhamos se as crianças têm dente cariado, pernas tortas, se não enxergam direito. Tudo que acontece na vida das crianças, somos nós, os professores, os primeiros a perceber. Chamamos os pais, chamamos o conselho tutelar. Nós cuidamos das crianças, elas são a razão do nosso trabalho. Atualmente, Getúlio trabalha na Escola Municipal Edgar Werneck, no bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é um dos 2.516 professores do país com mais de 70 anos que ainda exercem a profissão de acordo com dados do último censo escolar. O que me move a continuar é o sonho, é a utopia. O sonho de mexer de alguma forma no destino das crianças. É saber que eu posso, na minha idade, ainda contribuir para as crianças sorrirem. Eu posso contribuir para elas aprenderem um pouquinho. No início da carreira, Getúlio dava aula em escolas particulares. Ao longo do ano letivo, muitos estudantes abandonavam o colégio por não poderem pagar as mensalidades. Para evitar essa situação, ele resolveu agir e assim continua até hoje. A cada ano, ele leva 20 currículos de seus alunos que estão prestes a cursar o ensino médio para tentar bolsas de estudo em escolas particulares. Isso começou lá no GPI em 1973. Eu trabalhei lá muitos e muitos anos. Sempre levava os melhores alunos. E eles faziam bonito, porque no vestibular eles eram os primeiros. Luiz Maurício da Silva foi um dos estudantes que teve o apoio do professor Getúlio e aproveitou a oportunidade. Formado em administração, é especialista em finanças, com livros publicados em vários países. Que na época rodava a cidade de violência, tinha um professor com essa, vamos dizer, com essa missão de levar o conhecimento. Então eu digo sempre que conhecimento é poder, faça do seu saber a diferença, você pode. Então depende de nós. Então o professor ele é a mola propulsora e cada um aqui dentro tem que chegar e buscar isso. Não vai acontecer com 13, 14 anos, é 30, 35 anos depois. O know-how é gerado a partir disso. Então o professor Getúlio, naquela época, ele plantou aquela semente no meu coração. Então hoje eu tenho um livro no mundo inteiro, colocado em inglês, espanhol, mandarim, vai ter agora em russo, e tudo isso foi por causa de um professor. Então eu tenho uma dedicatória num caderno que ele me elogia como uma das maiores alegrias para um professor. Isso eu tinha 13 anos de idade. Como que eu poderia imaginar que, quantos anos, 44 anos depois, eu pudesse fazer uma homenagem ao mestre, ao meu mestre, professor Getúlio? O magistério está cheio de profissionais
que vivem da utopia de mudar o mundo. Só se justifica ser professor se você pensar assim. A escola ideal é aquela que a criança gosta de vir para a escola. Esse tem que ser assim. Porque quando a criança gosta de vir para a escola está cumprindo o papel dela. Ninguém fica num lugar que você não gosta. E ninguém aprende nada se você estiver aqui obrigado. Acima de tudo, a escola ideal, ela é aquela que considera as necessidades de cada indivíduo, pensando no aluno, pensando no professor. Os espaços, o tempo para produzir, o recurso para produzir quando a gente pensa professor. Então, a liberdade para atuar, não fugindo das regras, nada disso, mas tendo condições de ter à disposição material para fazer aquilo que ele acha que pode enriquecer uma aula, para atuar da forma que ele percebe que os alunos dele, de fato, se interessam, se envolvem. A gente está vendo nessa edição, em homenagem ao professor, histórias de profissionais dedicados e que, por isso mesmo, fazem a diferença nas escolas onde trabalham. Tem mais, né, Clarissa? Tem mais sim, Ernesto. A gente vai ver agora o depoimento de uma educadora que vê a educação como um caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva. Vamos então ouvir o que tem a dizer a professora Sandra Santos, hoje diretora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Paixão pelo cotidiano escolar, pelo movimento com as crianças, com os jovens, com os adultos, né? Porque a gente trabalha com a formação de professores. Esse cotidiano escolar que faz a gente aprender a ser mais humano. Isso faz com que a gente enfrente as condições objetivas que são muito precárias, com mais galhardia, com mais vontade. Mas tem dias que a gente fica muito triste. Tem dias que a gente fica meio que olhando o céu, pensando como é possível ver a educação no estado em que ela está hoje. Mas ainda assim a gente prossegue. Temos muitos cidadãos a formar, né? Porque afinal de contas, se alguém quer uma sociedade de qualidade, de pessoas de bem, eticamente falando, precisa de professores. Eu costumo dizer que o agente preventivo da segurança pública é o professor da educação infantil, porque é ele que ensina a criança a não tirar a merenda do outro, a dividir o brinquedo, a conversar em roda, a escutar o momento do outro. E, se nós percebermos, não tem educação infantil para todas as crianças. E aonde ficam as nossas crianças numa cidade violenta que mata tanto? Então, sem professores de educação infantil, como ter uma sociedade saudável, não violenta? Professores mais velhos como eu, né? Eu tenho 53 anos de idade, ficam impossibilitados de se aposentar. Não, a gente precisa ficar para ajudar os mais jovens, para contar a história, né? Para lembrar por que não a ditadura, por que sim a educação pública gratuita e laica, né? Por que ficarmos juntos, por que buscarmos soluções coletivas, por que sim a arte, a música, a alegria, a outras linguagens, né? Algumas vezes eu fico triste com posturas dentro da minha própria escola, né? Porque uma escola viva, ela própria pode revolucionar a si própria. Então, às vezes, a escola fica esperando soluções de fora, né? Então, o esperar que alguém faça por nós é muito triste. Então, quando a gente só espera, não é uma esperança-ação, é uma esperança muito morta. E essa, eu acredito na esperança-ação, né? E é isso, por isso que eu estou aqui.
E depois deste belo depoimento, a gente encerra esta edição em homenagem ao professor. A gente volta na próxima semana, sempre às sextas-feiras, com reprises no final de semana. Até lá! Tchau!